Amém, irmãos? Graças ao Senhor, chegamos à terça-feira com essa porção do Momento Diário, com várias lições, com referências bíblicas diante dos versículos, que é o falar de Deus. O versículo de hoje diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O tema de hoje: a contaminação da raça humana com seres angelicais. Este é o tema. A terceira queda do homem, ela foi a mistura com a raça angelical e com a raça criada. E diante disso, a lição que nós tiramos é que Deus não admite nenhuma mistura, pois Deus é puro e quer que sejamos puros de coração. A maldade do homem se havia multiplicado na terra com grande intensidade. Porém, graças ao Senhor, que havia alguém que andava com Deus e que dependia dele, era temente a Deus, era justo e temente, que é Noé. Aleluia, que Noé achou graça diante de Deus. Deus usa Noé para construir esta arca, porque a maldade havia se multiplicado com grande intensidade. E havia necessidade. Na verdade, no início, Deus queria destruir totalmente a raça humana, porque havia se misturado, não era mais pura. Mas Noé achou graça diante de Deus e foi usado para construir esta arca, que é a figura e que significa a figura de igreja, da igreja. E a igreja era para todos que se arrependem, são tementes a Deus e que busquem a presença de Deus. Não era somente para Noé e a sua família. Noé levou 100 anos para construir esta arca. Ele perseverou, não desistiu, porque ele foi fiel e confiava na vontade de Deus. Mas infelizmente, ou felizmente, somente a família de Noé foi salva. Ainda, diante disso, Noé teve um momento que ele se alegrou demais com o vinho, na verdade se embebedou, e um dos filhos, Cã, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, um dos filhos, que é Cã, expôs a nudez de seu pai a seus irmãos. Diante disso, ele foi amaldiçoado. A lição que nós temos aí: nunca expor a nudez de nossos irmãos. Pelo contrário, de nossos irmãos, ou principalmente que ocorreu, que foi muito grave, do pai, porque a palavra de Deus diz: honrar pai e mãe e será longa a sua vida. Então, diante disso, a lição que nós temos é interceder, orar, cobrindo assim a nudez dos irmãos. Nunca expor a nudez de um irmão. Ainda continuando, diante disso, Cã gerou Cush. Cush gerou Nimrod. Nimrod foi usado por Satanás para edificar a Torre de Babel. Ou seja, a igreja edificada com pedras vivas. Naquela região da Mesopotâmia tinha pedras o suficiente para construir as suas habitações. Mas Nimrod quis ser independente de Deus, quis criar uma sociedade para si. Ele edificou com tijolos, ou seja, com a natureza humana, não com Deus, com a natureza de Deus, não com pedras, porque pedras é Cristo, que representa Cristo. E sendo assim, houve, infelizmente, o primeiro governo humano, a sociedade independente de Deus. Ó Senhor Jesus,
Então, a lição que nós tiramos diante disso e do dia de hoje, que a igreja é edificada com pedras vivas, ou seja, o Cristo todo inclusivo, é com Cristo que é a pedra angular. Graças ao Senhor, que diante desse dia de hoje, eu e os irmãos achamos graça diante do Senhor, diante de toda a situação, invocando o nome do Senhor, dependendo do Senhor, porque a igreja é edificada pelas mãos de Deus. Deus abençoe os irmãos nesse dia de hoje.